Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Como é bom saber que nós pertencemos ao Senhor e Ele está presente conosco. Nós que fomos resgatados das trevas para a sua maravilhosa luz, nós que fomos encontrados pela graça de Deus, fomos libertos das garras de Satanás e da condenação do nosso pecado, por graça, por misericórdia, fomos adotados como filhos de Deus e somos amados por Deus e pertencemos a Ele. Nós cremos que Deus está presente entre nós, é por isso que nós oramos com confiança, é por isso que nós louvamos com alegria, porque nós não estamos lançando palavras ao vento, mas o nosso Deus, que habita nos céus, Ele recebe o louvor da igreja, Ele está presente entre nós e Ele fala conosco por meio da sua palavra. Por isso nós teremos mais uma vez nesta noite a oportunidade de ouvir a voz de Deus por meio da Sagrada Escritura, e por isso eu gostaria de encorajá-lo a ficar ligado, atento no texto bíblico, porque quando a Bíblia fala, o próprio Deus fala, amém? Então abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1, versículos de 10 a 17, a nossa passagem, a nossa perícope, para a nossa meditação nesta noite. O Senhor tem nos dado a graça aí de avançarmos em mais um livro, na exposição de mais uma carta, a primeira carta canônica de Paulo aos Coríntios. Nós já ouvimos algumas exposições, tivemos uma aula introdutória maravilhosa que nos ajudou a nos inteirar no contexto cultural, toda a questão envolvendo a cidade de Corinto, como nós podemos localizar Corinto nas viagens missionárias de Paulo, e nós temos muito que avançar aí ao longo dessa epístola. O texto para a nossa meditação de hoje é 1 Coríntios capítulo 1, versículos de 10 a 17, diz assim a Sagrada Escritura, acompanhem comigo aí na sua Bíblia. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todos a mesma língua, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Por quê? Versículo 11. Pois a vosso respeito, meus irmãos, eu fiquei sabendo de uma coisa. Eu fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Por acaso foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Acho que vocês não estão entendendo nada. Versículo 14. Dou graças a Deus, é um desabafo de Paulo aqui, dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto alguns, Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanes, além destes, não lembro de mais ninguém, se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Que texto, hein, irmãos? Que texto. Poderíamos fazer aqui uma série de pelo menos uns 3 sermões nesse texto. Já é clichê, né? A gente sempre fala isso, mas esse texto é riquíssimo. Vamos orar para que o Senhor ilumine o nosso entendimento e fale conosco mais uma vez por meio da sua palavra. Senhor Deus, nós estamos reunidos como igreja, como povo do Senhor, diante do Senhor e diante da Tua palavra, e nós cremos que essa palavra é a Sua revelação, Senhor. É a verdade suficiente, inerrante, autoritativa, é a espada do Espírito capaz de nos fazer organizarmos como igreja e sermos edificados a cada dia. Por isso ilumine o nosso entendimento, que essa pregação não seja apenas mais uma pregação qualquer dentre tantas, mas que seja a ferramenta do Teu Espírito para edificar a nossa igreja, e que essa palavra encontre um terreno fértil em cada coração
nessa noite para fazer frutificar o Evangelho de Cristo Jesus. Nós imploramos por Tua graça, venha até nós, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, esse é um texto um tanto quanto pesado, mas extremamente necessário. Por quê? Porque é um texto que fala sobre briga na igreja. É um texto que fala sobre divisões na igreja. É um texto que fala sobre partidarismos na igreja. E definitivamente, isso é algo que Deus detesta. Deus odeia isso, irmãos. Porque isso é contrário à própria definição da igreja, a comunhão dos santos. E como o próprio Senhor Jesus afirmou, quando ele foi acusado de fazer milagres em nome de Beelzebul, de Satanás, lembra desse texto, Marcos 3, 24 e 25? O nosso Senhor Jesus, ele afirmou, um reino dividido não subsiste. Não subsiste. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Palavras do Senhor Jesus. Então imagina que você está numa guerra, e tem muito militar aqui na nossa igreja. E de repente, um dos comandantes resolve seguir para um outro caminho, para uma outra direção, e ele leva todo um pelotão ali, uma tropa com ele, dividindo o exército diante do inimigo. O que pode acontecer? É óbvio, o exército vai ficar enfraquecido e pode ser derrotado. Ou então imagine se alguém decide negar e trair os próprios valores da sua nação e se coloca a serviço do exército inimigo. Um traíra, famoso traíra. Eu não sei quantos vocês aqui assistiram ou conhecem a história baseada naquele filme do 300. Já assistiu? Filmaço, hein? 300 de Esparta. E ele mostra a batalha entre os espartanos e o exército persa de Xerxes, que estava chegando na Grécia. Lembra disso? E no filme, e também na versão histórica, existia um homem chamado Efialtes, que no filme ele é aquele corcunda, todo deformado. E esse homem, ele é um traidor. E ele revela aos persas uma passagem secreta pelas montanhas, um desfiladeiro de Anopeia, permitindo que o exército de Xerxes faça ali um cerco e derrote os espartanos. Para quem conhece a história, eles estavam ali na fenda da rocha, e o exército de Xerxes ia chegando, e os 300 de Esparta ia para cima. E eles estavam resistindo. Mas esse homem, esse corcunda, esse traíra, ele foi até os Xerxes, o exército inimigo, e contou para eles, olha, tem uma passagem secreta, se vocês fizerem esse caminho, vocês vão conseguir ir por trás, e vocês conseguirão derrotá-los. E no filme 300, esse Efialtes é retratado como um espartano deformado, ele é meio corcunda, e ele tem o desejo de lutar ao lado de Leônidas, mas ele foi recusado, obviamente, por Leônidas, porque principalmente em Esparta eles tinham aquela estratégia de usar o escudo como defesa, para quem já assistiu o filme, e ele, obviamente, ele não tinha condições de erguer o escudo. Aí o Leônidas falou, infelizmente você não vai poder lutar ao nosso lado, e esse homem ficou bravo. Aí, por vingança, ele escolheu trair os espartanos. E na história real, Efialtes ele existiu de fato. O Heródoto, ele relata que ele era um grego que traiu os defensores de Termópilas, que é aquela região onde eles se colocaram, mostrando aos persas esse caminho alternativo para que eles pudessem cercá-los e pegá-los por trás ali de surpresa. Ou seja, um reino dividido, não. Misericórdia, irmão, vocês estão comigo? Um reino dividido não subsiste. Infelizmente, estatísticas demonstram que as divisões, os conflitos, os partidarismos na igreja têm sido um dos principais motivos para uma igreja ficar doente e até mesmo deixar de existir. Algumas igrejas até próximas de nós,
que um dia eram igrejas frutíferas, igrejas onde pessoas ouviam o Evangelho, onde pessoas eram trazidas e convertidas a Jesus, hoje simplesmente não existem mais, irmãos, por conta de divisões, de conflitos. Problemas de divisão têm o potencial de não apenas destruir uma amizade dentro da igreja, alguns relacionamentos dentro da igreja, mas problemas de divisão têm o potencial para acabar com uma igreja. É por isso que isso é coisa séria, irmãos. Como uma grande videira, a comunhão da igreja é fruto dessa seiva que corre nos seus galhos, nas suas folhas e produz vida. E quando algum ramo é cortado e separado, ele deixa de ser alimentado por essa seiva e, consequentemente, ele fica doente e morre. Isso significa que a comunhão não é opcional para a igreja. A comunhão da igreja é coisa séria. E quando nós estamos prejudicando a comunhão da igreja, nós estamos lutando contra o próprio Jesus, porque Ele é o Senhor da igreja. Por isso, cuidado em querer formar grupos partidários dentro da igreja. Cuidado em se tornar o pivô de uma divisão da igreja. Isso é coisa séria, irmãos. A comunhão é vital para que a igreja continue existindo como igreja, porque sem comunhão não há igreja, e sem igreja não há comunhão, as duas coisas caminham juntas. Tanto é fato que em alguns momentos no Novo Testamento, a igreja, ela é chamada de comunhão dos santos, porque as duas coisas caminham juntas. Por isso o tema proposto para a nossa meditação nessa noite é a comunhão da igreja e o problema da divisão. Vamos repetir todos juntos? A comunhão da igreja e o problema da divisão. O nosso roteiro aqui é bastante simples. Se você quiser tomar nota aí, então no primeiro momento esse texto nos apresenta o fundamento da vida em comunhão. E isso está aí no versículo 10. Facilmente, somente aí no versículo 10 a gente poderia pregar um sermão. Talvez até escrever um livro. É sério, irmãos, acredite se quiser. Tem um livretinho do Bonhoeffer, fica a dica aí, né? Hora do plim plim, né? Comercial. Abrindo parênteses, Vida em Comunhão, do Dietrich Bonhoeffer, livraço. Leitura obrigatória quando a gente vai estudar eclesiologia. E basicamente, o argumento, a tese do Bonhoeffer nesse livrinho, A Vida em Comunhão, é exposto por Paulo aí no versículo 10. Então, sério mesmo, isso aqui é riquíssimo. Tanto é fato que eu vou gastar um tempo a mais no versículo 10. E eu já estou avisando, por quê? Porque às vezes passou meia hora, meu Deus, o pastor ainda está no versículo 10. Se ele gastar o mesmo tempo nos outros, a gente vai sair daqui meia-noite. Então, calma, irmãos. Pregação expositiva não é necessariamente versículo por versículo, mas é ideia, proposição por proposição, certo? Então, não se preocupe se a gente estiver gastando um pouco de mais de tempo no versículo 10, vocês vão sair daqui no horário, eu espero, né? Brincadeira, vamos sim, né? Então, primeiro, o fundamento da vida em comunhão. Vocês estão comigo? Ó, fica ligado, ó. Presta atenção em mim, mas o olho no texto. Depois, o problema de divisão da igreja de Corinto. Ele vai descrever o problema em quais versículos? Se você está ligado, você já viu aí. Versículos 11 e 12, certo? Ele vai descrever o problema da divisão na igreja de Corinto. E por último, os argumentos de Paulo contra a divisão. Isso nos versículos 13 ao 17, certo? O fundamento da vida em comunhão, e a gente vai gastar um tempo a mais nisso. Depois ele descreve o problema da divisão da igreja de Corinto, versículos 11 e 12. E por último, os argumentos de Paulo contra a divisão naquela igreja, versículos 13 a 17. Então, no primeiro momento aí, a gente observa no versículo 10, o fundamento da vida em comunhão. Olha de novo comigo aí o versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Eu não preciso gastar muito tempo
para dizer que a igreja de Corinto era uma igreja extremamente problemática. Isso aí normalmente é o que mais salta aos olhos quando a gente fala sobre a igreja de Corinto. Nós sabemos que a igreja de Corinto era uma igreja cheia de problemas, cheias de dúvidas a respeito da vida cristã, mas, apesar de muitos problemas daquela igreja, ela ainda era uma igreja. E a gente tem que se atentar nisso. Paulo trata aquela igreja e aqueles irmãos como irmãos. Isso é interessante. Por quê? Porque, além disso, ele se preocupa em pastorear aquela igreja, obviamente na sua função apostólica. Isso nos mostra que a preocupação de Paulo é uma preocupação pastoral, irmãos. E o meio pelo qual Paulo lidava com os problemas daquela igreja é o grande aprendizado para nós. Muitas vezes o que salta aos nossos olhos é o quê? É o problema da igreja. Quando, na verdade, o que mais deve saltar aos nossos olhos é a forma como Paulo, e claro, o próprio Deus, por intermédio de Paulo, lida com os problemas dessa igreja. O problema da igreja de Corinto, normalmente, é o que mais chama a nossa atenção. Mas a maneira como Paulo tratava desses problemas é o nosso grande aprendizado. E isso já nos ensina muita coisa. Por quê? Porque é muito mais fácil nós apontarmos o problema da igreja. É ou não é? E de certa forma, e com muito temor e tremor, nós temos que fazê-lo em algum momento, mas sempre conscientes de que nós somos parte da igreja de Jesus. Quando nós falamos sobre os problemas da igreja, de certa forma nós estamos falando sobre nós mesmos, sobre os nossos problemas. Por quê? Porque nós somos parte da igreja, mas muitos fazem essa dicotomia quando vai falar do problema da igreja. Olha a igreja e tal, e enche a boca para falar do problema da igreja. Espera aí, você não lembra que você faz parte da igreja? Quando você está falando dos problemas da igreja, você está falando mal de você mesmo. E fala a verdade, irmãos. Ninguém aqui enche a boca para falar mal de si mesmo. Olha só como eu sou uma pessoa horrível, como eu sou ignorante. A gente não faz isso. Essa deve ser a nossa postura ao falar sobre algum erro, sobre algum problema, sobre alguma dificuldade da igreja. Uma postura de humildade, de santo temor, uma postura pastoral, irmãos. Essa postura deve ser a nossa postura ao falar dos problemas da igreja. É óbvio que a igreja visível, a igreja enquanto igreja militante, ainda que seja uma igreja genuína, ela está sujeita a cometer erros. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas, se ela não se tornou uma sinagoga de Satanás, lembre-se, ela é a igreja pela qual Jesus morreu. Você vai falar mal da igreja? Então primeiro pensa, é uma sinagoga de Satanás? Um bando de apóstata que negou doutrinas de ordem primária? Não é? Então, tira a sandália dos pés, porque você está pisando em terreno santo. Essa é a igreja pela qual Jesus morreu. Tira a sandália dos pés. Nós temos que fazer isso quando nós apontamos para alguma dificuldade, para algum erro, para algum problema na igreja visível. E nós devemos fazer isso em obediência a Deus, mas com santo temor e com uma motivação pastoral. Por quê? Porque nós realmente desejamos o bem e a saúde da igreja. É a primeira coisa que a gente deve pensar quando chama a nossa atenção algum problema de alguém na igreja. Será que de fato eu estou movido por amor àquele irmão, por amor à igreja? Aí você pode estar pensando, tá bom, Danilo, mas por que você está dizendo tudo isso? Porque se você reparar, você vai ver que Paulo, ele não deixa de tratar os problemas da igreja de Corinto, é óbvio, ele fala sobre esses problemas, que por sinal, eram problemas muito graves sim, mas já no início da carta, ele inicia dizendo que eles eram irmãos. Ele inicia dizendo que a igreja de Corinto, apesar dos muitos erros, problemas e dúvidas, era uma igreja de Jesus.
Aí você tem que ser bereano. Você fala, Danilo, tá bom, mas mostra para mim. Olha aí, versículo 2, no comecinho da carta, capítulo 1, versículo 2. A igreja de quem que está em Corinto? A igreja de Deus que está em Corinto. Aos santificados em Cristo Jesus. É esse bando de gente problemática. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus. Aí nos versículos 4 a 6, ele enfatiza que eles eram crentes, que eles estavam sendo enriquecidos em Jesus, em toda palavra e conhecimento. Está aí, versículos 4 a 6. Ou seja, antes de falar sobre os problemas da igreja, Paulo reconhece que eles são crentes e que essa igreja é uma igreja de Jesus. Mas aí você pode questionar, tá bom, Danilo, mas o que isso tem a ver com o nosso texto de hoje, o texto que nós lemos? Por quê? Porque ele faz a mesma coisa aqui na nossa perícope. E eu gostaria de enfatizar justamente isso, que Paulo, ele vai tratar do problema das divisões da igreja de Corinto. Ele vai tratar sobre isso exaustivamente, não para aqui no versículo 17, depois a gente vai ver isso. Por quê? Porque é um problema sério, é seríssimo. Ele não alivia o problema da igreja, ele não faz isso. Ele trata com seriedade o problema da igreja, mas observe a motivação pastoral de Paulo. Ele não apenas apresenta o problema, mas ele lança aqui no versículo 10 o quê? O alicerce. Ele não apenas destrói, mas ele constrói. Ele não apenas faz uma crítica, mas ele ensina. Antes de tratar do problema, ele apresenta o alicerce, o ensino. Observa aí na sua Bíblia que a partir do versículo 11, Paulo vai falar especificamente do problema que foi trazido até ele pelos da casa de Cloé, não é isso? Mas já sabendo que ele trataria desse problema, ele primeiro apresenta o quê? O ensino, o fundamento. E ele faz isso com uma motivação pastoral, para realmente resolver o problema, e por amor àqueles que ele considera como irmãos. Ele não chama eles de irmãos aí no versículo 10. Olha, você está me ouvindo e tem que estar acompanhando na Bíblia. Ele não chama aí no versículo 10, irmãos. No versículo 11, ele não chama eles de novo, olha, irmãos. Não é simplesmente fazer uma acusação e falar o que eles não devem fazer, mas é necessário deixar claro aquilo que eles devem fazer. Antes de fazer a correção, precisa haver o quê? Ensino, clareza de ensino. A motivação pastoral nos mostra que aquilo que se deve fazer é muito mais do que uma simples obrigação, de uma obediência cega, mas é a razão do porquê as coisas são como devem ser. Isso aqui é um bom exemplo disso. Um bom exemplo disso é a educação dos filhos. Muitos pais imaginam que estão educando corretamente os filhos apenas porque estão corrigindo fisicamente os filhos, ou então colocando os filhos de castigo. Ah, você educa seus filhos? Sim, quando faz alguma coisa eu uso a vara. É claro, na Escritura, que a correção, o uso da vara, é sim uma ferramenta de educação, especialmente na tenra infância, quando eles estão pequenininhos, porque é algo ligado à estultícia, associado à insensatez do coração da criança. Mas, meus irmãos, a educação é muito mais do que a correção física. É muito mais do que isso. O objetivo missional da paternidade, da maternidade, é pastorear o coração dos filhos no caminho do Evangelho de Jesus. É isso. O objetivo missional não é simplesmente corrigir, mas é ensinar. Por isso, o ensino é a grande ferramenta da educação dos filhos. Muitos pais corrigem os filhos, mas nem ao menos explicam o motivo da correção. Vai lá, pega a vara e senta no lombo do menino. Aí o menino não sabe nem por que está apanhando. Não faz sentido. Então, observe aqui que antes de falar, e ele fala detalhadamente sobre o problema, ele vai falar sobre isso, Paulo ele apresenta um ensino, e o ensino é sobre a natureza da comunhão. Paulo apresenta o que deve ser o padrão de comunhão, da vida comunitária. Então, esse é um ponto aí que salta aos nossos olhos logo no início desse texto. E um outro aprendizado
que obtemos a partir dessa observação é que ele não resolve os problemas da igreja apenas falando sobre eles. Nossa, menina, você viu que o pastor deu uma bronca esses dias? Não é isso que ele faz. Não se resolve os problemas da igreja apenas fazendo a crítica pela crítica, ou apenas falando mal daqueles que cometem erros. Mas também, esses pais na igreja não prestam nem para educar os seus filhos? Será que você já ouviu algo assim? Aqui não. Apontar os erros dos irmãos não deve ser uma ferramenta para esbanjar a nossa superioridade, ou então para destruir aquele que pecou. Problemas de igreja são resolvidos por uma intervenção formal, por meio daquilo que está posto por Deus na Sagrada Escritura, na palavra de Deus como um padrão normativo e orientador da vida da igreja. Não é só falar mal ou apontar o problema, mas é seguir a orientação da palavra para resolver o problema. É isso que Paulo está fazendo aqui. Diante dos erros de alguns na comunidade, nós não devemos agir de forma carnal, com sentimento faccioso, inveja, orgulho, vingança. No final das contas, às vezes a motivação do coração é que a outra pessoa se estrepe mesmo, dê tudo errado, para a gente mostrar o quanto nós somos mais santos e melhores. A nossa motivação deve ser sempre recuperar o faltoso. E o meio para que isso aconteça é o que o próprio Deus estabeleceu na sua palavra. E isso por meio da interferência daquele que possui as credenciais de autoridade e responsabilidade na igreja. É o que está acontecendo, é o que nós vemos aqui nesse texto. O problema da igreja é observado por crentes fiéis, não é isso que está acontecendo aqui? Que fazem a leitura da situação à luz daquilo que o próprio Deus determinou na sua palavra para a sua igreja, e ao fazerem essa observação, eles viram um para os outros e falaram: olha lá, viu, esse povo aí não presta para nada, né? Nós somos melhores do que eles. Não, se eles fizessem isso, eles incorreriam no mesmo erro que eles. Mas o que os da casa de Cloé fazem? Eles buscam de fato, com uma motivação pastoral, resolver essa situação recorrendo ao apóstolo, que é quem tinha a autoridade estabelecida por Deus naquela época. A gente não tem apóstolo hoje, né? Todo mundo sabe disso, né? Como diz o ditado, apóstolo bom é apóstolo morto. Então, nas entrelinhas, o que nós vemos aqui nesse texto? Está nas entrelinhas aí. Nós vemos uma motivação real para solucionar o problema, e não apenas aquele desejo curioso e inflamado para trazer evidência ao problema. Sabe aquela coisa, sofreu um acidente de moto ali na avenida, aí vai aquele monte de curioso, aí já posta no Facebook, fulano perdeu a perna aqui na rua do Ícaro e tal, e aquele negócio. Aí todo mundo parece que gosta de, tem cheiro de sangue, carnificina, né? Existe a carnificina gospel dos problemas na igreja. Parece que tem gente que fica esperando alguém cair. Já viu isso? Coisa horrível, irmãos. Fica esperando alguém cair para dizer: mas também ninguém nessa igreja é tão santo como eu. Então, o que muitas vezes acaba contribuindo ainda mais com o problema. No final das contas, a pessoa não quer resolver o problema, mas é apenas esse sentimento faccioso, inflamado, curioso, para dar evidência ao problema. Mas definitivamente não é o que está acontecendo aqui, irmãos. Em outras palavras, os da casa de Cloé, eles não estão fazendo fofoca, eles não estão fazendo intriga, eles não estão agindo como aqueles que querem ver o circo pegar fogo. Não é isso que eles estão fazendo. E é o que realmente acontece quando alguém fala sobre o problema, mas sem possuir essa motivação pastoral, ou quando deixa de buscar o caminho formal para solucionar aquele problema. Então, você viu alguma coisa? Ore a Deus, pede sabedoria, discernimento a Deus. Tem os passos de Mateus 18, a gente pode falar disso depois, mas você procura a liderança da igreja, o pastor, alguém que vai realmente resolver o problema, e não marcar, né, um cafezinho na casa do irmão para falar: mas você viu? Não, mas você viu? Não é isso. Não é isso que os da casa de Cloé estão fazendo. Vocês estão comigo?
Então, quando essas pessoas agem assim, ao invés de contribuir para resolver o problema, ela acaba servindo como uma ferramenta de desgraça, piorando ainda mais a situação e aumentando o problema. Ao invés de orar e buscar o caminho formal da palavra de Deus e buscar aqueles que foram estabelecidos por Deus para resolver o problema, o desgraçado coloca mais fogo na lenha e o problema fica ainda maior. Nossa, Danilo, pesado, desgraçado. É, porque age sem graça nenhuma. E acreditem, mesmo crentes podem ser usados por Satanás como uma ferramenta de desgraça. Ai, Danilo, mas agora você me assustou. Mas é para assustar mesmo. Mas eu sou batizado, sou crente. Tá bom, mas você pode ser usado por Satanás para ser uma ferramenta de desgraça. E você tem que estar ligado nisso. Lembra de Pedro? Pedro agiu, impedindo Jesus de passar pela cruz. Pedro. E Jesus vira para ele e fala: arreda Satanás. Muitos crentes não se dão conta de que muitas vezes agem como instrumentos de Satanás para dividir a igreja, para lançar setas de divisão, de contendas entre irmãos. Que coisa horrível, irmãos. Olha só, você está tanto tempo aqui na igreja e fala com aquela voz doce, né? Você está tanto tempo aqui na igreja, mas o fulano, chegou agora e já é o preferido do pastor. Ah, não sei não, hein? Mas eu acho que o pastor fulano prega melhor do que o pastor Beltrano. Ah, só faz isso porque é filho do pastor. Imagina se fosse o seu filho, ele não ia tratar desse jeito. Setas. Graças a Deus que isso não acontece na nossa igreja. Meus irmãos, as divisões acontecem não apenas por preferências pessoais, como nós veremos, mas porque encontram um terreno fértil nas fofocas, intrigas de crentes que não vigiam, que colocam um irmão contra outro irmão, um pastor contra outro pastor, uma igreja, uma congregação contra outra congregação. Então, muitas vezes, o problema se alastra, porque encontra esse tipo de motivação em corações que não entendem a seriedade desse texto. Uma coisa é você identificar um problema e você fazer uma crítica. Mas, meus irmãos, isso é fácil. A crítica pela crítica é fácil. Qualquer um pode fazer isso, mas agir para solucionar problemas, se envolver com a igreja, se doar pela igreja, esse é um caminho que poucos querem trilhar. Mas é o que nós aprendemos com esse texto. Olha que texto riquíssimo, irmão. Nós nem começamos o texto ainda. Por isso que eu falei, olha, eu vou gastar mais tempo no primeiro ponto, tá? Não fica bravo comigo, não. Mas é o que nós aprendemos com esse texto. Problemas na igreja não devem ser apenas evidenciados, mas eles devem ser solucionados. Olha a diferença. E eles devem ser solucionados com base naquilo que a Escritura apresenta como um caminho formal e com uma motivação pastoral nos corações. É isso que está nas entrelinhas aqui desse texto. Falar sobre os problemas da igreja apenas entre si, sem buscar a solução para aquele problema, consiste apenas em fofoca, irmãos. E fofoca é pecado. E fofoca não resolve problema. Pelo contrário, é como gasolina que você joga no fogo. E é engraçado que normalmente os mais críticos são os que menos se envolvem, que menos se doam pela igreja, que menos agem pastoralmente em prol da saúde da igreja. É praticamente uma máxima isso. Quando a pessoa vai se tornando cada vez mais crítica da igreja, essa é uma grande evidência de que ela está cada vez mais fraca na fé. É incrível, irmãos. Pega uma pessoa crítica, que vive falando mal da igreja, não se envolve com nada. Ou seja, se você tem se tornado muito crítico na igreja, talvez o problema esteja em você.
Eu não estou negando que problemas na igreja visível existem sim, é uma igreja militante, composta de pecadores, mas pecadores salvos pela graça de Deus. Mas a maneira como nós lidamos com esse problema, isso diz muito a nosso respeito. E é o que está acontecendo aqui. Os da casa de Cloé, eles levam essa informação a Paulo. Nós teríamos muito aqui que discutir, né, se eles já haviam seguido os passos de Mateus 18. Isso aqui seria uma discussão boa, né? Nesse texto, antes de levar essa informação para Paulo. Mas parece que já não havia mais a quem recorrer. Por quê? Porque fica claro ao longo da carta que, de fato, a liderança da igreja de Corinto já era uma liderança que não levava mais a sério a disciplina. Isso vai ficar mais claro, especialmente capítulo 5, capítulo 6. Mas nós percebemos aqui que os que pertencem à casa de Cloé, eles agiram com uma motivação pastoral, para resolver o problema e por amor à igreja. E isso muda tudo. Aí Paulo reconhece o problema de divisão daquela igreja, mas ele age para resolver o problema, e não apenas para lançar luz e fazer uma crítica pela crítica. Ele faz isso de maneira pastoral, à luz do padrão de Deus na Sagrada Escritura. Por isso, antes mesmo de entrar no assunto específico, o que Paulo faz primeiro aqui no versículo 10? Ele apresenta um fundamento, um ensino fundamental, que é o que deve determinar a nossa relação como igreja. O que Paulo está fazendo no versículo 10? Ele está nos apresentando um padrão de Deus para a vida comunitária. O que Deus espera de nós em termos de comunhão, de relacionamento como igreja? Está aí no versículo 10. Então você está comigo? O que Paulo está fazendo aqui no texto? Então, no primeiro momento, o que fica claro aí no versículo 10? Ele está fazendo um contraste. Um contraste entre aquilo que se deve fazer e aquilo que não se deve fazer. Ele faz um contraste entre aquilo que nós devemos fazer e o que nós devemos fazer. Está aí no texto. Não deve haver entre nós divisões. E, ao contrário, o que nós devemos fazer? Devemos falar uma mesma coisa, falar uma mesma língua. Esse é o padrão de Deus para a igreja. Não deve haver divisões entre nós. Ao contrário, devemos falar uma mesma coisa, uma mesma língua. Aí, quando ele se refere a falar uma mesma coisa, ele se refere a algo interno ou externo? Ele está falando sobre algo externo, algo que pode ser evidenciado, algo prático, como uma evidência externa de algo que vem à tona, certo? Então, o que nós podemos ver numa igreja, quando você olha para uma igreja, em termos de vida comunitária, ou nós vemos uma igreja dividida, ou nós vemos uma igreja que fala a mesma língua. Então, ele está falando sobre algo externo que é evidenciado ao olhar para uma igreja. Vocês estão comigo? É isso que ele faz aí, esse contraste. E alguém imaginário, então imagina que você está lá no podcast com Paulo, aí essa é a hora que você vai fazer a pergunta. Tá bom, Paulo, mas como que eu posso falar a mesma língua? Olha, todos devem falar a mesma língua. Aí você pergunta, tá, mas como nós podemos fazer isso? Como que nós falamos a mesma língua como igreja? Como que isso é possível? Ensina a gente, Paulo. E a resposta de Paulo seria o ensino sobre como isso é possível, ou o que nós precisamos fazer para falarmos a mesma língua e evidenciarmos a nossa comunhão. Aí ele vai dizer, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. É como se Paulo estivesse dizendo que as nossas atitudes externas, não é isso que é evidenciado? Ou a divisão da igreja, ou a igreja falando a mesma língua. É como se Paulo estivesse dizendo, aquilo que é visto por nós, pelos outros, as nossas atitudes externas, elas são fruto de motivações internas. As motivações do nosso coração. Você está vendo isso no texto? Então, em última instância, não são os comportamentos externos que mantêm a nossa união e nos protege de divisões. Isso é o que as pessoas vão ver, porque vai vir à tona. Ninguém sustenta uma vida apenas de aparências por muito tempo.
Por mais, por exemplo, que seja uma maneira de praticar a comunhão cristã, churrasco, futebol promovido pela igreja, almoços, programações feitas para fomentar a comunhão, são grandes oportunidades para praticarmos a comunhão, mas não são capazes de produzir a verdadeira comunhão. A comunhão vista externamente é fruto de convicções internas, é fruto de uma nova natureza. Aí ali na frente você vai ver, ali na frente no texto, tá? Ali na frente você vai ver que Paulo vai falar sobre um homem espiritual. Não sei quem dos pastores que vai pregar essa perícope, esse aí é desafiador, hein? O homem carnal e o homem espiritual, né? Vamos falar um pouquinho disso também, mas vocês estão comigo? Então, qual que é a questão? Não adianta você querer sustentar algo externo se não é algo verdadeiro de coração, irmãos. Se nós estamos divididos, é porque nós estamos trilhando caminhos diferentes, em sentidos diferentes. E se nós estamos trilhando caminhos diferentes, é porque nós não temos a mesma mente, o mesmo propósito. Pelo contrário, nós temos propósitos diferentes. Paulo diz que nós devemos estar inteiramente unidos. E esse vocábulo aí utilizado para essa expressão, inteiramente unidos, é utilizado, por exemplo, para fazer referência a algo que exige preparo, em estar qualificado, em estar em condições adequadas. Você quer um exemplo? Esse mesmo vocábulo aí, qual que eu falei? Estejais inteiramente unidos. Esse mesmo vocábulo, ele é usado em Marcos 1:9 para falar sobre o concerto de redes. Redes de pesca. Lembra desse texto? Viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando a rede, inteiramente unido. Olha só, em Lucas 6,40, esse mesmo vocábulo é utilizado para se referir à instrução que o discípulo recebe do mestre. O discípulo, lembra desse texto? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, é o mesmo vocábulo de estais inteiramente unido, será como o seu mestre. A ideia aqui é de que nós temos que ser exercitados na comunhão. Assim como uma rede que é consertada para ser usada como uma ferramenta útil, assim como um discípulo que aprende com o seu mestre, nós devemos estar matriculados na escola da comunhão. Isso nos mostra que a comunhão exige cultivo, exige preparo, exige exercício. Significa que nós andamos inteiramente unidos, não como algo estático, mas como algo dinâmico. Não é algo que nós aprendemos uma única vez no discipulado e pronto, nós já estamos prontos para a vida de comunhão. Não, a vida de comunhão é algo dinâmico, no sentido de que ela está sempre sendo exercitada, consertando os buracos como numa rede. Nós estamos sempre na sala de aula da prática da comunhão, como um discípulo que aprende com o seu mestre. Então, estar inteiramente unido é estar ligado uns aos outros, não de maneira estática, mas como algo dinâmico, que exige um preparo. Nós vamos aperfeiçoando uns aos outros. Aí entra a questão das mutualidades, que tem a ver com isso. Nós servimos uns aos outros, exortamos uns aos outros. Isso é a vida de comunhão. Estamos ligados uns aos outros pelo sangue de Cristo Jesus. Aí Paulo nos apresenta as ferramentas desse aprendizado. Quais são as ferramentas desse aprendizado da vida de comunhão? Para estarmos inteiramente unidos. Então, Paulo apresenta pelo menos duas coisas aí. Primeiro, mesma disposição mental e depois, mesmo parecer. São as duas coisas que precisam sempre ser exercitadas para remendar as nossas redes, para que a nossa comunhão e a nossa comunidade, nossa vida comunitária seja útil. E o resultado disso é evidenciado, externalizado como alguém que fala a mesma língua. Então, mesma disposição mental. Então, aqui Paulo diz que nós devemos ter
a mesma mente. Estranho isso, né? Como assim ter a mesma mente? Vamos fazer uma transfusão de mentes, né? Cada um abre a cabeça do outro, a gente junta tudo numa mente só. O que é isso? O que Paulo está querendo dizer? Você lê um texto, irmãos, tem que fazer perguntas para o texto. Então, se eu perguntar para você depois do culto, eu vou escolher alguém para perguntar, hein? Se prepara aí. O que significa ter a mesma mente? Uns e os outros, né? Todos nós temos que ter a mesma mente, não é isso que ele está dizendo? O que significa isso? E isso está ligado com a comunhão. Então, essa afirmação ela é bastante interessante, e nós teríamos aqui várias implicações, inclusive teológicas, como a questão do homem interior e o Espírito de Deus, né? Mas, basicamente, essa é o quê? O que é a mente? É uma faculdade psicológica da compreensão, o raciocínio, o pensamento, a decisão, isso é a mente. Por exemplo, no capítulo 14, texto difícil, hein? Nós vamos passar por esse, acho que vai ser o pastor Ricardo, hein? Falar dos dons de línguas, né? Mas olha só, esse mesmo vocábulo aparece lá no capítulo 14, versículo 14 também, o texto facinho, né? É o texto que diz: pois se oro em língua estranha, eita, meu espírito com efeito está orando, mas a minha mente não participa disso. Entendeu o que ele falou? Se eu falo em língua estranha, que língua é essa? Não sei, o pastor Ricardo vai explicar. O meu espírito, com efeito, ele está orando, mas a minha mente não participa desse negócio. A minha mente não participa disso, é a mesma mente que nós devemos ter aqui uns aos outros, desse texto que nós lemos. Ou seja, a mente está relacionada com o quê? Com a compreensão, o raciocínio, o entendimento, o poder de decisão. Em outras palavras, Paulo está afirmando que possuir a mesma mente é possuir a mesma compreensão, o mesmo entendimento, tomar a decisão como um critério unânime para a comunhão. E a pergunta que nós fazemos é: como isso é possível? Como nós podemos ter a mesma mente, no sentido de ter o mesmo entendimento, ter a mesma compreensão? É isso que ele está dizendo. Mas como isso é possível? O contexto nos mostra que aqueles que são salvos, eles possuem aquilo que Paulo chama de homem espiritual, que diferentemente do homem natural, ele é capaz de discernir as coisas do Espírito de Deus. Isso está no capítulo 2, 14 e 15, um pouquinho mais à frente. Não vou me aprofundar muito nisso, porque vai ser um desafio para quem vai pregar essa perícope. Mas o ponto é que esse homem espiritual, ele possui o quê? Versículo 16 do capítulo 2, fica ligado aí. O que esse homem espiritual possui? A mente de quem? De Cristo. Olha, já tem um homem espiritual, a mente uns dos outros, a mente de Cristo. Olha só, o homem espiritual possui a mente de Cristo. Então, é possível nós termos a mesma compreensão, o mesmo entendimento? Sim, porque nós, como homens espirituais, que estamos ligados a Cristo Jesus, possuímos a mente de Cristo. Isso significa que é o Evangelho de Cristo que nos prepara, que nos capacita, que nos dá o entendimento necessário para vivermos unidos em comunhão. É possível nós termos a mesma mente? Sim, irmãos, porque nós possuímos a mente de Cristo. E é o Evangelho que nos coloca numa mesma página. É o Evangelho que nos dá o mesmo entendimento, a mesma compreensão. É essa disposição mental do Evangelho no homem interior que funciona como uma ferramenta interna que nos mantém unidos, e isso é refletido externamente, falando a mesma língua. Pegou o raciocínio de Paulo? Não, é o que nos leva à próxima ferramenta para praticarmos a comunhão, que é o mesmo parecer. Mesma disposição mental e mesmo parecer. Que foi traduzido aí por parecer, aqui, aparece em outros textos como opinião, como julgamento, como propósito. Isso nos traz a ideia de uma opinião que nos leva a um julgamento
no mesmo propósito. É por isso que essas duas afirmações de Paulo, elas estão relacionadas, elas caminham juntas, o quê? Numa ordem lógica. Porque se nós tivermos uma disposição mental diferente, nós teremos um julgamento igual? Não, um julgamento diferente. Mas se nós tivermos a mesma disposição mental, consequentemente, nós faremos o mesmo julgamento, tomaremos as mesmas decisões. É por isso que essas duas coisas caminham juntas. Mesma mente, mesmo parecer. Eu não posso me alongar muito mais aqui nesse ponto, mas isso nos mostra que existe uma união mística, que funciona como a própria natureza da comunhão da igreja. Existe algo mais profundo, que é o fundamento do que Paulo está dizendo aqui. À medida que nós estamos espiritualmente ligados a Cristo no homem interior, consequentemente nós estaremos também ligados uns aos outros. E quanto mais estivermos em comunhão com Cristo, nós mais estaremos em comunhão uns com os outros, unidos uns com os outros, assim como na oração sacerdotal de Jesus, que é algo lindo e profundo. Lembra desse texto? João 17, versículo 21, a oração de Jesus. Ele diz, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, ou seja, a mesma união entre o Pai e o Filho, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nós estamos espiritualmente ligados a Cristo, e também, consequentemente, uns com os outros. Quando nós deixamos de raciocinar a partir da pessoa e da obra de Cristo, quando nós deixamos de fazer os nossos julgamentos a partir da pessoa e da obra de Cristo, é só questão de tempo. E os critérios que determinam o nosso ajuntamento trilharão caminhos opostos. E nós iremos nos dividir. É uma questão de lógica. Quando os critérios são preferências pessoais, quem que prega melhor, a retórica, a performance, quem é mais simpático, quem é mais bonitinho, quem é mais legal, quem tem mais poder, quem tem o mesmo hobby que eu, os valores da cultura, ou qualquer outro padrão de julgamento, a comunhão da igreja não subsiste. Não é isso que nos une, irmãos. O que nos une é o sangue de Cristo Jesus, que foi vertido na cruz para nos cobrir de todo pecado. Eu e você, nós estamos ligados uns aos outros e unidos a Cristo pelo seu precioso sangue, e essa é a natureza da comunhão da igreja. A pessoa e a obra de Cristo, a nossa união com Ele e, consequentemente, uns com os outros, é essa seiva que traz vitalidade e que sustenta a comunhão da igreja. Legal isso, né? Não sei quanto a vocês, mas eu estudei esse versículo 10, eu falei, meu Deus, a vontade era continuar, irmãos, mas aí ia dar problema, porque a gente ia ficar 3 anos só em 1 Coríntios, né? Mas vamos lá, vocês estão comigo? Então, o que Paulo fez no versículo 10? Meteu, desceu a lenha e falou, vocês são um bando de problemáticos e só isso. É isso que ele falou? Não, o que ele fez? Ele apresentou o fundamento da comunhão. Ele vai falar sobre o problema? Vai. Mas ele primeiro ensina, ele fala sobre a natureza da comunhão da igreja. E agora ele apresenta então o problema da divisão da igreja, versículos 11 e 12. Pois a vosso respeito, meus irmãos, isso aí eu não fiquei feliz não, viu? Fiquei sabendo de uma coisa, vocês são crentes, meus irmãos, não é isso que está aí? Mas eu fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. E eu vou ser específico, o problema é que alguns de vocês estão dizendo, eu sou do pastor Ricardo, eu do pastor Luciano, né? Eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Pedro, eu de Cristo. É o que está acontecendo naquela igreja. Então o que nós vemos aqui de cara? Uma denúncia de Paulo. Paulo está fazendo uma denúncia. Com base no quê? Com base nas informações que ele recebeu. E isso é o quê? É o exato oposto do que ele afirmou no versículo 10. Olha, eu ensinei para dizer, olha, vocês não estão fazendo isso.
Como nós vimos, se os critérios que determinam o nosso ajuntamento não forem os da pessoa e da obra de Cristo, é só questão de tempo, e os critérios que determinam o nosso ajuntamento vão trilhar o quê? Caminhos opostos. E, consequentemente, nós iremos nos dividir. E era exatamente o que estava ocorrendo na igreja de Corinto. Havia divisões naquela igreja. E isso é tratado com muita seriedade por Paulo. Deus, ele detesta a divisão na igreja. Porque isso vai contra a própria natureza da igreja. Por quê? Porque uma igreja dividida, ela pode morrer. Eu não entendo. Você entende a seriedade disso? Não é possível. Você entende o que eu acabei de dizer? Uma igreja dividida pode morrer, irmãos. Por quê? Porque outro fundamento é lançado que não o de Cristo. Ele fala isso no capítulo 3, versículo 11. Você reparou que eu estou sempre citando capítulo 2 e capítulo 3? Porque o argumento continua, vocês vão ver. Então, os critérios de disposição mental e de julgamento de alguns irmãos daquela igreja estavam sendo diferentes. Aquilo que ele acabou de falar no versículo 10. Mesma disposição mental, mesmo parecer. Era tudo que não estava acontecendo lá. Os critérios não estavam centrados no Evangelho de Cristo, mas era algo personalista, girando em torno de líderes preferidos da igreja, como uma espécie de culto à personalidade. Ah, Apolo, eu sou de Apolo e segue Apolo, e eu Paulo. E com base na ampla defesa que Paulo faz nos versículos seguintes, ao defender o argumento de que a sabedoria dos homens não é nada comparada com a sabedoria de Deus, e ele vai falar disso, olha só que interessante. Capítulo 1, aqui nessa perícope, ele começa a dar uma pincelada, né? Vamos dizer assim. Sabe até quando ele vai nesse argumento? Se você for olhando atentamente aí, ele vai até o final do capítulo 3. Ou seja, ele vai gastar muita tinta para falar disso. Por quê? Porque isso é perigoso, irmãos. E pelo fato de Paulo relacionar aqui a sabedoria dos homens com os chamados sábios desse mundo, está aí no versículo 19 e 20 do capítulo 1. Ele não vai falar de uns certos sábios desse mundo? E ele está comparando aí, contrastando o quê? Com a sabedoria dos homens. Então, isso deixa claro que Paulo está mostrando que o critério utilizado por aqueles irmãos que estavam se dividindo eram os critérios dos valores da cultura grega, que valorizava o quê? A sabedoria dos homens, que girava em torno de um mestre, de uma personalidade. Inclusive, ele encerra lá o capítulo 3, relacionando novamente a ideia da sabedoria do mundo com os sábios desse mundo, e ele cita mais uma vez, olha só, lá no finalzinho, versículo 23, do capítulo 3, fica ligado aí. Olha só, ele cita de novo quem aí? Paulo, Apolo, Cefas. Olha, não dá a impressão de que o argumento dele está correndo? É um só. Ou seja, o argumento ele é tão completo de Paulo, e isso é algo tão perigoso e tão sério, que Paulo ele gastou tanto tempo falando sobre isso, que nós poderíamos dedicar um sermão inteiro apenas para falar sobre o argumento de Paulo nesses 3 primeiros capítulos. Sobre o perigo de uma igreja girar em torno de uma personalidade, baseado nos valores da sabedoria do mundo. Isso é sério, irmãos. Você viu o quanto de tinta que Paulo gastou para tratar desse argumento? Isso é tão sério que lá no capítulo 3, versículos 10 a 13, ele diz que se alguém lança outro fundamento que não seja Cristo, as suas obras serão queimadas pelo fogo. Os valores que estavam determinando o ajuntamento, o relacionamento entre esses irmãos, os irmãos daquela igreja, estavam sendo os valores da cultura grega. E na tradição filosófica grega, especialmente com o modelo chamado de escolas filosóficas, o que acontecia? Os discípulos, eles se organizavam em torno de um mestre e da sabedoria desse mestre. É por isso que o Paulo vai gastar tempo falando sobre esse argumento da sabedoria do mundo. Por quê? Porque era assim que funcionava nas escolas filosóficas gregas.
Existe um mestre e tem a sabedoria desse mestre. Você tem, por exemplo, Sócrates, Platão, Aristóteles. E seguir um mestre significava o quê? Fazer parte de uma escola filosófica que girava em torno daquele mestre. Por exemplo, o chamado círculo socrático. Não sei quantos já ouviram falar sobre o círculo socrático. É o quê? Os ensinamentos que giram ao redor de quem? Socrático? Sócrates. A Academia de Platão, já ouviu? Academia de Platão. O estoicismo de Zenão. É isso. São argumentos ali, uma escola filosófica, sabedoria desses homens, e tudo gira em torno dessas personalidades. E quando você faz uma distinção personalista baseada no líder, dentro da igreja, seguindo os valores da filosofia desse mundo, o que acontece? Você acaba criando um gueto dentro da igreja, um corpo dentro do corpo. Você está admitindo uma nova categoria, um novo clã dentro da igreja, não mais sobre o fundamento de Cristo, mas sobre o fundamento desses ensinamentos, desses mestres. Mas sabe para que serve? Para ser queimado, como palha. É o que ele vai dizer mais à frente. Ao fazer isso, você divide a igreja. Só que, ao pretender criar um corpo dentro do corpo, na verdade, você está criando um câncer. Porque a criação de um partido dentro da igreja é uma anomalia, é uma doença. Se você inventar de criar um partido dentro da igreja, você está criando um câncer dentro da igreja, uma doença dentro da igreja. E o que você faz com uma doença? Você corta. E esse é o problema. O problema aqui não está no líder. O problema não está em Paulo, em Pedro, em Apolo ou em Jesus. Mas o problema está naqueles que se reúnem em torno desses homens como figuras partidárias, de forma sectária, baseado nos valores da cultura grega. O problema está naqueles que escolhem esses homens para formar o seu partido, para formar um gueto dentro da igreja. E nesse sentido, até aqueles que se diziam ser de Cristo também era um problema. Mas tem problema falar que eu sou de Cristo? Obviamente que não, todos nós somos de Jesus. Mas o problema é dizer que você e apenas uma meia dúzia de iluminados na igreja, superiores, vocês são os de Cristo. Fazendo uma distinção, criando um clã dentro da igreja. Isso por quê? Porque Cristo não é apenas mestre e senhor de parte da igreja, mas de toda a igreja. Por isso o argumento de Paulo, que ele vai apresentar nos versículos seguintes, é simples, irmãos. Paulo não fala, sobe 2, desce 3, raiz quadrada de 69 vezes. Não, é simples. O argumento de Paulo é simples. Qual que é o argumento de Paulo? 2, pelo menos 2. Cristo não está dividido. Simples assim. Segundo, a vida cristã não gira em torno de pregadores ou líderes. Os pregadores e líderes são apenas ferramentas para lançar o verdadeiro fundamento, que é Cristo Jesus, e não a sabedoria dos homens. Vocês estão comigo? Posso continuar mais um pouquinho? Vocês vão me mandar parar, não? Então, no último o quê? Vocês estão ligados? No último ponto nós vamos falar sobre o quê? Primeiro, eu tenho aqui uma amnésia, me ajuda a lembrar aí, gente. Primeiro lugar, nós aprendemos no versículo 10 o quê? Nós estamos falando sobre vida em comunhão, problema de briga na igreja, não é uma coisa assim? E no primeiro momento nós vimos o quê? O fundamento da comunhão, certo? E depois, versículos 11 e 12, Paulo, o problema é esse, e ele fala do problema, certo? E agora, os argumentos de Paulo contra a divisão. Quais são os argumentos? Eu não vou ler versículos 13 a 17, porque a gente já leu no início, mas de 13 a 17 ele está apresentando o quê? Os argumentos contra o quê? Contra a divisão, que ele acabou de denunciar nos versículos 11 e 12. Então a tese de Paulo é simples. Não pode haver diversos partidos dentro da igreja. Por quê? Porque Cristo não está dividido. Cristo não está dividido. É um Cristo que morreu por todos os seus eleitos, por toda a igreja de Jesus.
E para isso ele apresenta pelo menos 2 argumentos, e todos eles são uma defesa contra esse partidarismo dentro da igreja. O primeiro argumento é o de que Cristo é quem foi crucificado em favor dos seus discípulos, e não os pregadores e líderes da igreja. Quem morreu? Não foi o pastor Ricardo, não foi o pastor Luciano, o pastor Samuel, o pastor Lucas, não foi Paulo, não foi Apolo. Quem morreu foi Cristo. O primeiro argumento de Paulo é que Cristo é quem foi crucificado em favor dos discípulos. E o segundo argumento é o de que as pessoas que são batizadas não são batizadas em nome daquele que as batizou. Então, lembra do último batismo? Pastor Samuel, que batizou, Pastor Samuel, eu te batizo em nome de Samuel, Guerra, Matos, amém. Foi isso? Misericórdia, bate na madeira, Ninguém é batizado em nome do líder, mas nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então perceba que em ambos os argumentos, eles contrastam a ideia de uma liderança personalista e a formação de partidos que se reúnem ao redor do pregador ou do líder. Paulo está dizendo, não é assim que funciona na igreja. Pode funcionar lá na academia de Platão, no estoicismo de Zenão, mas aqui não, rimou, hein? Piada de pastor, Ainda bem que a minha esposa não está aí, não é brigar comigo depois. Tá? Então, nesses 2 argumentos, Paulo deixa claro que os que pregam e aqueles que batizam são o quê? Instrumentos de Deus. São apenas instrumentos. Lembra que na segunda epístola canônica, lá no capítulo 4, Paulo vai falar que eles são o quê? Vasos de barro, irmãos. Para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. O pregador prega sobre aquele que morreu crucificado em favor de vós, mas ele mesmo não é capaz de morrer e justificar os pecados de ninguém. E Paulo diz isso, ele fala, olha, eu não morri por ninguém, é basicamente o que Paulo está dizendo. O líder que batiza, ele não batiza em seu nome, mas ele batiza em nome do Deus Trino. Isso nos mostra que é o mesmo Cristo, independente de quem seja o pregador. Eu estou pregando hoje, pastor Luciano pregou na última quinta, pastor Lucas pregou no domingo, acho que o pastor Ricardo, não sei, deve pregar no domingo agora, mas independente de quem pregue, irmãos, é o mesmo Cristo que está sendo anunciado. O pregador, ele é uma ferramenta, é um instrumento nas mãos de Deus. Isso nos mostra que é o mesmo Deus, independente de quem seja o líder que esteja batizando. Não importa quem esteja aqui batizando, porque quem sustenta a igreja não é aquele que prega, não é aquele que batiza, mas o Senhor Jesus, porque foi Ele quem morreu em nosso lugar. O argumento de Paulo é que Jesus não morreu apenas por um grupo de iluminados da igreja, mas Ele morreu por toda a igreja. É por isso que Paulo, ele faz um desabafo aqui, não é? Ele se orgulha de não ter batizado quase ninguém da igreja. Ele até fala, lembrei de outro das camas, mas foi quase ninguém, ainda bem, para vocês não falarem que vocês me seguem porque eu batizei vocês. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, se for para alguém formar um partido exclusivista ao redor de mim, porque foi batizado por mim, eu prefiro nem ter batizado ninguém. É óbvio que Paulo ele não está fazendo apologia contrária ao batismo, não é isso. É como se Paulo estivesse dizendo que ele não quer ser o pivô de uma divisão de igreja. E mesmo de dar ocasião para alguém usar a pessoa dele para dividir a igreja. Vocês querem inventar esse negócio? Nem me envolva nisso. Basicamente é o que Paulo está dizendo. É óbvio que Paulo não está legislando contra o batismo. Ele só está dizendo que se for para alguém querer ser batizado por ele, para se tornar discípulo dele e não de Jesus, ele prefere nem batizar. Isso nos mostra que o problema nem sempre está nos pregadores e líderes. Infelizmente acontece muito. Muitos pastores, pregadores,
que querem formar um império para si, para fazer o seu nome conhecido, para enriquecer, para se tornar alguém poderoso e ser admirado pelos homens, e conduzem o seu ministério ao redor de si mesmos, ao invés de lançar luz para a glória de Deus em Cristo Jesus, homens que buscam a própria glória em detrimento do Evangelho e acabam criando grandes clãs religiosos, ou movimentos sectários. Infelizmente, isso acontece. Mas, com base nesse texto, o problema nem sempre está nos pregadores ou líderes. O problema aqui não está no pregador, no líder, o problema não está nos apóstolos, mas o problema está justamente naqueles que criam partidos na igreja baseados em preferências pessoais. O problema está, como diz o versículo 17, em anular a cruz de Cristo. Se alguém divide a igreja com base em qualquer outra coisa, que não seja o Cristo crucificado pela igreja, essa pessoa ou esse grupo está anulando a cruz de Cristo. Olha a seriedade disso, irmãos. E aquele grupo, aquele partido, ele pode se tornar qualquer outra coisa, menos uma igreja de Jesus. Paulo não foi crucificado por ninguém. Ninguém foi batizado em nome de Paulo ou de qualquer outro. Por quê? Porque apenas Cristo é o fundamento da comunhão da igreja. Qualquer partido formado por preferências pessoais, por pessoas, por líderes, ou por qualquer outra coisa que não seja o Senhor Jesus crucificado, isso é repudiado e aniquilado pela cruz de Cristo. Não deve haver espaço para divisões na igreja, para partido dentro da igreja. Um irmão colocando outro irmão contra o irmão, pastor contra pastor, igreja contra igreja. Isso não provém de Deus. O mesmo aqui continua sendo válido para nós hoje. Cristo Jesus continua sendo o fundamento e o vínculo da comunhão da igreja. A natureza da igreja consiste na comunhão de uns com os outros e com Cristo crucificado. É isso que nós temos em comum. Todos aqueles que comem do seu corpo, que bebem do seu sangue, que estão ligados espiritualmente a Cristo, eles formam uma única igreja verdadeira. E a divisão partidária da igreja, baseada em líderes preferidos, ou qualquer outra preferência pessoal. Porque a gente faz homeschooling, a galera do homeschooling e a galera que não faz homeschooling. O pessoal do casal, de família com filhos e família sem filhos. Os torcedores do Corinthians e os torcedores do Palmeiras. E às vezes picuinha, gente. Às vezes coisas tão pequenas. A gente está criando panelinhas, clãs, partidos dentro da igreja. E sem perceber, a gente começa a ser o pivô de uma divisão da igreja. E colocar irmão contra irmão. Isso é anátema aos olhos de Deus. Para muitos, a divisão de uma igreja pode ser vista como algo simples, mas isso é absolutamente odioso aos olhos de Deus. Basta perceber o quanto de tinta que Paulo gastou para tratar dessas questões partidárias, em torno da personalidade, da sabedoria dos valores gregos. Por quê? Porque a comunhão da igreja é coisa séria. Vamos orar? Senhor Deus, é com temor e tremor que nós nos colocamos diante de Ti, pedindo ao Senhor graça e misericórdia pelos nossos muitos pecados, porque muitas vezes não tratamos a comunhão da igreja com a devida seriedade que o Senhor mesmo trata em Sua palavra, porque sem comunhão não há igreja. Sem igreja não há comunhão contigo, não há salvação, não há família de Deus. Portanto, Senhor, nos dê humildade, nos dê discernimento do Espírito para lidar com conflitos interpessoais, com preferências pessoais dentro da igreja, que isso não se transforme num partido, num clã, num gueto, numa divisão, mas que todas as coisas sejam colocadas aos pés da cruz do nosso Senhor. Que toda a sabedoria do mundo, que toda a altivez humana,
Que todo pensamento seja levado cativo a Cristo, porque nenhuma sabedoria humana, nenhum valor e desejo pessoal pode ser comparado com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário em nosso favor. Aumente, Senhor, o nosso amor por Ti, mas não apenas o nosso amor por Ti e o nosso desejo pela comunhão contigo, mas aumente o nosso amor pela igreja. E não apenas a igreja ideal, ou mesmo a igreja invisível, hipotética para nós, mas a igreja real, a igreja visível, a igreja reformada, a semente da vida. Ajuda-nos a amar, a valorizar, a servir uns aos outros nesta igreja onde o Senhor nos colocou. Livra-nos, Senhor, de toda seta inflamada de Satanás contra a nossa comunhão, setas de conflito, setas de orgulho, de inveja, que todas essas coisas sejam jogadas por terra em nome de Jesus, e que o Senhor preserve a nossa comunhão, e que possamos crescer juntos em amor para o louvor da Tua glória. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém e amém.